paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Luciano Carrilho, sou diácono, professor e dirigente de Escola Bíblica Dominical EBD. Sinto-me profundamente grato a Deus pela oportunidade de poder contribuir com esses subsídios das lições fornecidas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Neste vídeo, meus irmãos, estaremos explorando um breve esboço da terceira lição, intitulada A Natureza da Igreja. Esse estudo faz parte do primeiro trimestre de 2024, cujo tema central é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Lembro a todos vocês que os slides desta lição, eles estão disponíveis em formato PDF, ideais para você usar em suas aulas. Encontre o link logo abaixo na descrição deste vídeo e também não se esqueça de apoiar nosso trabalho, deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Desde já agradeço a todos pela atenção e participação. E vamos aos pontos da lição. Texto áureo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 aos Coríntios 12:12. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Leitura bíblica em classe. 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos 12 ao 27. 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. 16. E, se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 19. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. 21. E o olho não pode dizer: mão, não tenho necessidade de ti, ou nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses oramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas, antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 26. De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele, e, se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Introdução. Caro professor, caro professora. Nesta aula, exploraremos a eclesiologia, o estudo dedicado à compreensão da Igreja em seu ser e diversas manifestações. Examinaremos aspectos cruciais da Igreja, como sua fundação doutrinária e ortodoxa, refletindo sua confissão de fé em sua presença tanto física quanto espiritual na sociedade, representando o corpo de Cristo e sua expressão comunitária, enfatizando a importância da unidade e comunhão no estilo de vida cristão. O cerne deste estudo é entender a verdadeira natureza da Igreja. Questionamos: o que caracteriza uma igreja autenticamente cristã? Existem múltiplas qualidades distintivas, mas focaremos em algumas essenciais. Nesta lição, discutiremos como uma igreja autenticamente cristã se baseia na Palavra de Deus, abrangendo tanto aspectos locais quanto universais, visíveis e invisíveis, e como ela é caracterizada pela unidade, pois sem esta, a essência da igreja se perde. Primeiro tópico: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Queridos e amados irmãos, a natureza da igreja na sua dimensão confessional
é um tema de grande profundidade e relevância. No cerne desta discussão, encontramos a compreensão de que uma igreja verdadeiramente bíblica se firma solidamente na palavra de Deus. Cristo como a palavra encarnada. Inicialmente, meus irmãos, é essencial conhecer Cristo como a palavra encarnada, conforme João 1:1. João 1 afirma: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando João afirma: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus, meus irmãos, é a manifestação viva dessa palavra. Deus feito homem, estabelecendo assim o fundamento inabalável, o qual a igreja se segue, conforme destacado também lá em Efésios, capítulo 2 e versículo 20, que assim está escrito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esta centralidade em Cristo é o que caracteriza uma igreja genuinamente bíblica. Fundamentação nas Escrituras Sagradas. Uma igreja, queridos irmãos, bíblica, também se apoia firmemente nas Escrituras Sagradas, como mencionado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que assim está escrito: e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A essência de um alicerce bíblico sólido pode levar a heterodoxias e ao afastamento da verdadeira fé. As Escrituras são, portanto, essenciais para manter a integridade doutrinária e a verdadeira essência da igreja. Sem a palavra, não há igreja. A igreja e o Espírito Santo. A presença e a atuação do Espírito Santo são vitais para a igreja, conforme João 16, verso 8 ao verso 11, que assim está escrito: e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E o Espírito quem convence, é o Espírito quem convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo que convence o ser humano que ele é um pecador. Um papel crucial no processo da conversão. A regeneração, descrita lá em Romanos 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o andar no Espírito, como em Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São evidências da ação transformadora do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo não apenas habita, mas também capacita a igreja, tornando ela eficaz e relevante. Por isso, queridos irmãos, nos nossos dias, é fundamental que a igreja mantenha esses princípios fundamentais em um mundo repleto de mudanças rápidas e de desafios complexos. A igreja deve continuar a ser um farol de verdade, fundamentada em Cristo e na sua palavra. E isto, meus irmãos, envolve uma adesão inabalável às Escrituras e um compromisso contínuo com a orientação e a capacitação do Espírito Santo. Entraremos agora no segundo ponto da lição. Segunda parte da lição: a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. A discussão, meus irmãos, sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal é profundamente enriquecedora e relevante para que a gente possa entender não só a estrutura da igreja cristã, mas também na sua função e identidade ao longo da história em nossos dias. A definição de igreja, conforme apresentada em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que assim está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enfatiza a ideia de um grupo convocado, como indicado pela palavra grega eclésia. Este termo, queridos, é empregado para designar tanto assembleias seculares quanto sagradas. Nos remete também à ideia de uma comunidade chamada para fora do pecado,
e para a comunhão com Cristo. Essencialmente, a igreja é composta pelas pessoas que responderam a esse chamado, independentemente de sua localização geográfica. A dimensão local da igreja é evidenciada pelas cartas do Novo Testamento, que frequentemente se dirigem a comunidades específicas em locais definidos, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, que diz assim: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou também, queridos, as regiões mencionadas em 1 Pedro 1:1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas igrejas locais tinham características únicas, ou seja, elas enfrentavam desafios específicos e operavam de forma autônoma, ainda que sob supervisão dos apóstolos. Essa autonomia, ela enfatiza a importância de abordagens contextualizadas no ministério, conhecendo que o que funciona em uma igreja local pode não ser adequada em outra igreja. Paralelamente, existe a dimensão universal da igreja, que transcende as fronteiras geográficas e temporais. A igreja universal, ela é composta por todos os crentes, ou seja, os cristãos que foram chamados, que aceitaram Cristo, foram regenerados, estando presentes em todo o mundo e incluindo aqueles que já alcançaram a glória eterna também, conforme Hebreus 12:23, que diz assim: A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Neste sentido do texto, a igreja é um corpo espiritual que não está confinado a espaços físicos ou também denominações específicas. Enquanto denominações podem surgir e desaparecer, prédio você constrói, daqui a uns tempos não existe mais, Já a Igreja Universal permanece indestrutível, conforme a promessa de Cristo em Mateus 16:18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, queridos, é crucial distinguir entre igreja e denominação. Embora possam existir múltiplas denominações em uma cidade, na minha cidade mesmo, na igreja que eu me congrego, então, são 160 congregações da mesma igreja. Existe apenas uma igreja de Cristo. As denominações são estruturas criadas por homens, sujeitas a mudanças e até mesmo ao desaparecimento completo, enquanto a igreja é divina, a igreja de Cristo é eterna. A verdadeira identidade de uma igreja ou denominação cristã, ela reside na sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas, e não na autoproclamação ou na adesão a determinadas práticas ou tradições. Trazendo aqui para os nossos dias esses conceitos, meus irmãos, é vital que os crentes, os cristãos, conheçam a importância de participar ativamente na igreja local, contribuindo para a sua vitalidade e relevância na comunidade. Ao mesmo tempo, meus irmãos, devemos manter uma consciência da natureza universal da igreja, que une todos os cristãos em um só corpo, além das fronteiras denominacionais e geográficas. Esta dualidade de pertencimento local é universal, oferece uma rica tapeçaria de fé, prática e comunhão. Por isso, a compreensão da igreja, tanto em seu aspecto local quanto universal, pode moldar a maneira como vivemos nossa fé. Em nível local, queridos, somos chamados a amar, servir e edificar uns aos outros, respondendo às necessidades e desafios específicos de nossa comunidade. Em nível universal, somos também convidados a manter uma perspectiva mais ampla, reconhecendo e celebrando a diversidade dentro do corpo de Cristo, enquanto permanecemos unidos na verdade central, que é o Evangelho de Jesus.
A igreja, em suas dimensões local e universal, refletem a sabedoria e a provisão de Deus para seu povo. A igreja local, a qual eu e você se congrega, atua como um microcosmo da igreja universal, permitindo que os crentes experimentem comunhão, crescimento espiritual e serviço diretamente na prática. Ao mesmo tempo, a igreja universal nos lembra de nossa unidade em Cristo, transcendendo barreiras culturais, étnicas e temporais. Compreender essas duas dimensões nos ajuda a apreciar a plenitude, meus irmãos, do plano de Deus para a sua igreja e o nosso papel também nela. Assim, enquanto servimos e adoramos em nossas igrejas locais, permanecemos conectados e também comprometidos. Você está comprometido com a sua igreja local? Ou você vai apenas por uma obrigação, uma religiosidade? Devemos estar comprometidos também com a igreja universal e local, antecipando o dia em que todos os cristãos, todos os salvos, estarão reunidos na presença de Jesus. Amém? Entraremos agora no terceiro e último tópico da lição. Terceiro ponto da lição: a igreja na sua dimensão comunitária. A mensagem central deste terceiro ponto é a importância da unidade na igreja, vista como um corpo coletivo em Cristo. Paulo, queridos, em suas epístolas, enfatiza repetidamente a necessidade de unidade e amor entre os cristãos, argumentando que, assim como um corpo humano é um, apesar de suas muitas partes, a igreja também deve ser unida em sua diversidade. Ele destaca que a unidade não significa uniformidade. É possível, queridos, e desejável que os membros da igreja tenham diferenças, mas essas diferenças não devem levar a nenhum tipo de divisão na igreja. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, diz assim: Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ele utiliza a analogia do corpo humano, nesse versículo, para ilustrar como os membros individuais da igreja devem funcionar juntos harmoniosamente. Esta metáfora, usada pelo apóstolo Paulo, ressalta que, embora haja muitos membros com funções diferentes, todos eles são cruciais para o funcionamento saudável do corpo inteiro. Cada membro tem um papel único e todos são necessários para o bem-estar geral da igreja. Jesus, lá em Mateus 12, 25, ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus falou sobre a importância da unidade, advertindo que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Esse princípio, meus irmãos, é aplicável também à igreja. A divisão interna é uma ameaça significativa à sua saúde e missão. Quantos crentes estão brigando dentro da igreja? Contenda. Isso não pode. As escrituras alertam contra o partidarismo, as preferências pessoais e o exclusivismo, pois esses fatores, meus irmãos, podem levar à desunião. Lá em Efésios 4 e o versículo 3, Paulo diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui, meus irmãos, Paulo aconselha os crentes a manterem a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso sugere que a unidade deve ser ativamente buscada e mantida. A carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 2, diz assim: Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: Aqui observamos que ecoa este sentimento, encorajando os crentes a terem o mesmo amor e a serem de uma só mente e um só propósito.
O conceito de unidade de essência, meus irmãos, mencionado lá em João 17, refere-se à relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. Embora sejam três pessoas distintas, eles compartilham a mesma essência e propósito. Da mesma forma, meus irmãos, os cristãos, eles são chamados a buscar essa unidade, reconhecendo e celebrando suas diferenças, mas unidos em seu propósito em Cristo. Para aplicarmos esses ensinamentos aos nossos dias, é crucial, meus irmãos, reconhecer que a igreja ela é composta por indivíduos de diversas origens culturais e também de opiniões diferentes. Devemos nos esforçar para mantermos a unidade entre os cristãos. Isso não significa também concordar em tudo, mas sim respeitar as diferenças, promover o amor e trabalhar juntos para um propósito comum. A unidade na diversidade é uma poderosa testemunha do amor e da graça de Cristo no mundo. A dimensão comunitária da igreja é fundamental para a sua identidade e também sua missão. A unidade entre os crentes, apesar de suas diferenças, reflete a unidade na Trindade e fortalece a igreja em sua missão de espalhar o Evangelho e demonstrar o amor de Cristo ao mundo. Amém? Esperamos que esses subsídios possam te ajudar em suas aulas no próximo domingo. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você, não se esqueça, meus irmãos, de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até a próxima.